Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de muita alegria para nós católicos, porque hoje nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. A igreja, ela escolheu esse dia 1º de novembro para que nós possamos nos lembrar da igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles que os católicos, e é muito importante nós frisarmos isso, os católicos que passaram a vida nesta vida, sendo de Deus, bendizendo e glorificando a Deus, levando aquela vida de santidade, lutando contra o pecado, apontaram para os outros e apresentaram aos outros nosso Senhor Jesus Cristo, que praticaram o bem, que amaram os inimigos, enfim, que fizeram tudo o que Jesus havia ensinado e que passaram desta vida e agora chegaram ao porto seguro, como vai dizer São Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, ali nos últimos capítulos dos Atos dos Apóstolos. Chegaram no porto seguro. E o porto seguro qual é? O céu. Estão no céu. A igreja celebra. Hoje nós estamos nos voltando e olhando para o céu. Não esse céu que nós vemos com os nossos olhos, mas o céu espiritual, aquele que está além deste céu que nós enxergamos aí e vemos lá Santa Teresinha, Santo Antônio. Ali nós encontramos também os nossos parentes que se salvaram e que estão lá. A igreja coloca todos os santos para lembrarmos o seguinte: existem aqueles santos que a igreja canonizou e existem aqueles santos que a igreja não canonizou ainda e talvez a igreja nem canonize, mas que estão agora participando da bem-aventurança. Como está Jesus falando hoje no Evangelho, São Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12º, mostrando nas bem-aventuranças os que sofreram, os pobres, os que choraram, aqueles que não tiveram nada nesse mundo, os mansos, aqueles que tiveram misericórdia, aqueles que foram perseguidos por causa de Jesus, ou seja, aqueles que tiveram uma vida assim
me desculpa dizer assim, perrenha, aqui, essa vida sofrida, mas estavam ali com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, que não murmuraram, mas foram fiéis a Deus, e agora eles foram consolados. Agora eles estão no porto seguro. Agora eles estão contemplando a face de Deus. Lá não haverá choro, lá não haverá sofrimento, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais quem os persiga, todos diante da face de Deus, vivendo aquela felicidade que nunca, 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 nunca mais vai se acabar, a felicidade eterna, porque a felicidade nesse mundo, ela é assim, temporária. Tem momento que a gente está feliz, tem momento que a gente está triste. Lá no céu, não. Lá no céu é só felicidade, lá não existe tristeza, como São João vai dizer lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, ele vai dizer que toda lágrima será enxugada. Hoje, no livro do Apocalipse, São João está dizendo, né, capítulo 7, do versículo 2 até o 4, depois de 9 até o 14, ele fala de uma multidão de pessoas, viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, até os brasileiros estavam lá, meus irmãos, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Eu falo Brasil, mas você pode falar Portugal, China, qualquer um pode falar. Dos japoneses, os paraguaios, os venezuelanos, todos aqueles, os americanos, aqueles que viveram com Deus, essa multidão diante de Deus, que estavam lá, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Uma multidão, uma multidão, uma multidão. E quando São João fala no Apocalipse que ele viu uma multidão, ele está querendo dizer também que você deve estar lá, que eu deverei estar lá. Nós precisamos. Mas claro, meus irmãos, se a gente leva uma vida de qualquer jeito, não quer saber de Deus, não cumpre os mandamentos, não vive os sacramentos, não vai não. Não vai. Mas esses foram aqueles que foram fiéis. Já aqui na segunda leitura, que é tirada da carta agora de São João, é a primeira carta de São João, ele diz assim: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Nós somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. O que nós seremos é o que esses santos agora vivem lá na eternidade. Aquela dona de casa que cumpriu o seu trabalho de dona de casa, aquele dono de casa que cumpriu o seu trabalho de dono de casa, aquele pai que foi fiel e ajudou os seus filhos, aquela mãe que criou os seus filhos como deveriam ser criados, aquele esposo e aquela esposa que viveram na fidelidade, não houve traição entre eles, e ainda que houve alguma traição, mas eles se arrependeram e voltaram a viver uma vida santa, cumpriram a missão deles, o sacerdote que cumpriu a sua missão de celebrar a missa, de levar o evangelho, de administrar os sacramentos, e que viveram aquela vida santa. Esses são aqueles que já estão lá, mas aquilo que para nós ainda não se manifestou, São João está dizendo que vai se manifestar ainda. Aí ele diz assim: sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Que coisa maravilhosa! Porque o veremos tal como Ele é. Comemorar o Dia dos Santos é celebrar justamente isso, essa multidão que está na eternidade,
já não veem Jesus mais pela fé, eles já veem Jesus como ele é. Eles já contemplam o Pai, já contemplam o Espírito Santo, contemplam Jesus, já veem, estão lá com Nossa Senhora. Meu Deus, não existe alegria maior para nós católicos. Não tem, meus irmãos. Vale a pena viver a santidade, vale a pena lutar contra o pecado, vale a pena, meus irmãos, ser de Deus, porque depois nós veremos essa explosão de alegria que acontecerá com nós no céu. Hoje é dia de nós pedirmos aos santos que já estão triunfando diante da glória de Deus, contemplando a face do Senhor. É dia de nós pedirmos para Ele: rezem por nós, rogai por nós. Por isso que na ladainha dos santos nós vamos falando o nome dos santos e vamos dizendo: rogai por nós, rogai por nós. Eu até aconselho você no dia de hoje, pesquisa aí na internet a ladainha de todos os santos. Pega lá a ladainha de todos os santos e vai rezando. Aí você vai vendo que na medida que vai falando o nome de um santo, vai dizendo: rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara, e vai pedindo para que eles que estão diante da face de Deus possam continuar pedindo por nós, para que um dia nós estejamos lá. E aqueles que estarão aqui ainda possam estar rezando, ou melhor, contemplando agora nós que estaremos lá, intercedendo por aqueles que estarão aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vale a pena ser santo. Vamos ser santos para contemplarmos a glória de Deus.